Existe uma distinção fundamental que o debate econômico brasileiro sistematicamente evita fazer: a diferença entre discordar de uma política e constatar o descumprimento de uma lei. A primeira é legítima e sujeita a interpretações. A segunda é verificável, auditável e não admite réplica. O que se apresenta a seguir não é uma crítica ideológica à política monetária do Banco Central do Brasil. É uma verificação técnica, contábil e jurídica de um fato simples: o Banco Central tem objetivos definidos em lei, tem instrumentos legais para cumpri-los e tem recursos mais do que suficientes para fazê-lo, e sistematicamente não os cumpre. Quando o beneficiário legal perde de forma recorrente e os mesmos agentes ganham de forma recorrente, a conclusão não é política, é contábil. A gestão está invertida em relação ao seu mandato. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal de natureza especial. Não é um poder independente. É um gestor com mandato, objetivos definidos por lei e obrigação de prestação de contas. Sua autonomia, garantida pela Lei Complementar 179 de 2021, é autonomia de meios, não de fins. O gestor escolhe como atingir os objetivos, não escolhe quais objetivos perseguir nem em favor de quem os perseguir. A lei é explícita. O objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços. E, sem prejuízo desse objetivo, o Banco Central também deve suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. A Constituição Federal vai além. O sistema financeiro nacional deve promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Esses são os fins legais. O beneficiário é o povo brasileiro, contribuinte, produtor, assalariado e consumidor. Antes de avaliar o desempenho, é necessário inventariar os recursos disponíveis. O Banco Central do Brasil tem 362 bilhões de dólares em reservas internacionais, a oitava maior posição do mundo, equivalente a 24 meses de importações, 8 vezes o mínimo recomendado pelo Fundo Monetário Internacional. Tem a taxa Selic como instrumento de política monetária. Tem competência legal expressa para efetuar operações cambiais, comprar e vender dólares, como instrumento de política. Tem todos os instrumentos necessários para cumprir seu mandato. A pergunta que a lógica impõe é simples: por que esses instrumentos não são utilizados para gerir o câmbio ativamente dentro de uma banda neutra? O tripé macroeconômico brasileiro, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, foi concebido em 1999 com uma lógica interna precisa. O câmbio gerencia o balanço de pagamentos e a competitividade externa. Os juros gerenciam a demanda interna. O superávit primário garante a sustentabilidade da dívida. Na gestão correta, o câmbio é gerido ativamente com as reservas disponíveis dentro de uma banda neutra, boa para quem importa, boa para quem exporta, boa para quem produz internamente. Com o câmbio estável, a inflação de custos perde força. Com a inflação controlada pela gestão cambial, os juros reais podem ser reduzidos ao seu nível funcional, no máximo 2% ao ano. Nesse cenário, a dívida pública para de crescer, o crédito fica acessível, o setor produtivo investe, o emprego cresce e o contribuinte para de financiar uma transferência de renda sem contrapartida coletiva. Na gestão praticada, a lógica do tripé é operada ao contrário. O câmbio flutua livremente, sem gestão ativa das reservas. Quando o real se deprecia, os preços dos importados sobem, os combustíveis encarecem e a cadeia produtiva repassa os custos ao consumidor. A inflação sobe. O Banco Central, diante da inflação, eleva a Selic. Juros altos atraem capital especulativo de curto prazo, o chamado hot money, que entra no país em busca da rentabilidade garantida pelos títulos públicos indexados à Selic. Esse capital aprecia artificialmente o real por um período, mas sai quando lhe convém, causando nova depreciação cambial. O ciclo recomeça. O resultado líquido é que a inflação não é controlada na raiz, os juros reais permanecem elevados de forma estrutural, a dívida pública cresce mais rápido do que qualquer superávit primário consegue compensar, e o beneficiário real de todo esse mecanismo não é o contribuinte, não é o produtor, não é o assalariado. É o detentor de título público indexado à Selic. Contabilidade não tem ideologia. Tem débito e crédito. O lançamento é o seguinte: débito, Tesouro Nacional, 725 bilhões de reais anuais em excesso de juro real. Crédito, detentores de títulos públicos indexados à Selic, 725 bilhões de reais anuais. Essa transferência direta,
recorrente e auditável. Para dimensionar, 725 bilhões de reais é quase 3 vezes o orçamento do Ministério da Saúde, mais de 3 vezes o do Ministério da Educação e equivale a 5,7% do Produto Interno Bruto Nacional. Quando uma transferência de recursos públicos para agentes privados é sistemática, recorrente, mensurável e contrária aos objetivos legais do gestor, o nome técnico-jurídico é desvio de finalidade. Diante de todos os fatos expostos à lei, os instrumentos disponíveis, o resultado verificável e a transferência contábil mensurável, restam apenas duas conclusões possíveis. Primeira, o Banco Central não sabe o que está fazendo. Tem 362 bilhões de dólares em reservas, tem competência legal para gerir o câmbio ativamente, tem todos os instrumentos necessários para reduzir os juros reais a 2% sem comprometer a estabilidade de preços, e não o faz por incompetência técnica. Nesse caso, a lei prevê a exoneração por desempenho insuficiente. Segunda, o Banco Central sabe exatamente o que está fazendo. Opera a gestão inversa de forma consciente, mantendo juros reais de 9,25% não para controlar a inflação, que é cambial e não seria controlada por juros, mas para garantir a transferência sistemática de 725 bilhões anuais do contribuinte para os detentores de títulos públicos. Nesse caso, a lei foi infringida por desvio de finalidade. Em ambos os casos, a lei foi infringida, não interpretada de forma diferente. Infringida. A solução é tecnicamente simples: gerir o câmbio com as reservas disponíveis, estabelecer uma banda cambial neutra e reduzir os juros reais gradualmente até o limite de 2% ao ano. Não é necessário um doutorado em economia para entender o que é certo. É necessário apenas que o gestor cumpra o mandato para o qual foi nomeado.